Ele vai nos quebrantando o coração, Ele vai trabalhando na nossa vida e vai gerando crescimento espiritual. É por isso que nós estamos aqui num culto de busca do Espírito Santo, para conhecer mais de Deus, para nos enchermos mais da sua presença. E quando nós olhamos para a vida de Sansão, ele foi o 13º juiz da teocracia em Israel. Foi um período de 325 anos em que Deus reinou no meio do seu povo, não através do monarca, mas através simplesmente dos sacerdotes. Quando Deus precisava, ele levantava um líder como Baraque, levantava um líder como Débora, levantava um líder como Gideão, porém, não havia um rei no meio do povo. Por quê? O próprio Deus reinava no meio de Israel. Os sacerdotes intercediam pela nação, diante de Deus, levando Deus para o povo e o povo para Deus, e o povo ia sendo abençoado. Israel não era uma monarquia, Israel era uma teocracia, Deus reinava. E o 13º juiz foi Sansão. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ir bem, mas meteu os pés pelas mãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não quer que a gente mete os pés pelas mãos. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a minha vida, Deus quer mudar a minha realidade. E sabe por que Ele quer mudar a minha realidade? Porque quando Ele muda a minha realidade, quando Ele muda a sua realidade, Ele muda a realidade de outras pessoas. Porque quem aceita Cristo, amado, e caminha com Ele, é um agente transformador na sociedade. Porque quando você absorve os valores do reino, a sua maneira de ver a vida muda. Antigamente, a gente via sempre o outro como um opositor. Hoje a gente vê o outro como uma pessoa que precisa da nossa ajuda, do nosso auxílio e carente da graça de Deus. Nós olhávamos o pecador como uma pessoa que devia ser, o quê? Execrado. Hoje você vê uma pessoa no pecado e diz: Senhor, tem misericórdia dele, porque se não fosse a tua misericórdia na minha vida, poderia ser eu no lugar dele. Então, o nosso olhar muda, porque os valores mudaram, certo? E quando nós olhamos para Sansão, nós vemos que Sansão possuía algumas coisas e ele perdeu. A primeira coisa que Sansão possuía e perdeu foi a sua promessa divina. No capítulo 13, no versículo 15, está escrito assim, ó. Capítulo de número 13, versículo de número 15 não, versículo de número 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, ou seja, será separado de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Qual que era a promessa? Livrar Israel da mão dos filisteus. E houve muitas ocasiões que ele fez isso. Houve uma certa feita que ele enfrentou 1000 filisteus com com metade da cabeça de um jumento. Ele usou só o queixo do jumento e ele conseguiu vencer os filisteus. Um dia prenderam ele dentro de uma cidade. Ele arrancou o portão da cidade e deixou o portão plantado lá no monte. Então, Deus tinha uma promessa na vida dele. Tem um crente do teu lado aí? Diga para ele assim: Deus tem uma promessa na tua vida. Agora vai para o outro lado, diga para o outro também: Deus tem uma promessa na tua vida. Tem hora que a gente tem que ser lembrado, irmãos. Porque a gente acha que Deus tem projeto na vida de todo mundo, menos na nossa. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: Ele tem promessa para a tua vida. Os projetos de Deus não foram invalidados. Ah, pastor, mas eu errei. Você errou, mas Ele te perdoa. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para desviar do inferno que está embaixo. Então, cair é normal na vida do homem. Agora, ficar prostrado, não. Tropeçou, tudo bem, mas levante-se em nome de Jesus, porque a mão de Deus está estendida na tua direção.